Olá, meu amigo e amiga, um prazer imenso mais uma vez estar aqui com você. Eu sou o professor Bruno Guilhem. Vamos então continuar o nosso curso de cabeamento estruturado e essa semana vamos falar do super cabo óptico, cabeamento óptico. Tá aí, coloca aí, vamos lá. A fibra óptica, senhoras e senhores, é a moda, né? Fibra óptica está na moda, fibra óptica é assim o estado da arte, né? Assim, aquilo que nós temos de melhor aí na comunicação de dados. Nós já falamos um pouco disso em redes 1, tá bom? E vamos dar sequência aqui em redes 2. Então vamos lá. Bom, tem aí a nossa nota sobre o material, as marcas, as patentes, as imagens, tudo pertence aos seus detentores e, mais uma vez, esse material não é de uso comercial, então a gente não está vendendo, fica à vontade. Bom, é uma referência que eu costumo usar para cabeamento estruturado, mais cursos na internet, etc. Aliás, queria dizer que eu coloquei bastante, coloquei vários vídeos aí para vocês, além da videoaula, tá? Videoaula de fusão de fibra, principalmente a parte de emenda, tudo bem? Então eu sugiro que você assista os vídeos, que você vai se dar bem, ok? Tranquilo. Bom, fibra óptica ou ótica, é porque ótica, galera, é meio assim, posso chamar de cafona, né? Ótica é aquele negócio que você vai lá e faz óculos, né? Não deixa de ser trabalhar com lente, né? Ótica é aquele negócio que você aprende na física, né? Ótica, que a professora Natália deve estar com muita propriedade te ensinando aí. Mas, porém, contudo, entretanto, aqui é óptica tradicional. Beleza? Fibra óptica, né? Filamento ali. Fibra óptica é uma parada que você vai transmitir, ao invés de transmitir sinal eletromagnético, não sei se você lembra, na, nos cabos passados, o que a gente transmitia era um sinal elétrico. Não vou nem falar que tipo de sinal, um sinal elétrico. Elétrico, professor? É impulso? Não, é um sinal eletromagnético, tá? Eletromagnético aí. Legal? Em formato de onda, uma ondinha. Qual era o grande problema dos cabos que eu te mostrei na aula passada? Vamos abrir aqui um slide em branco para a gente conversar sobre isso. Vai. Tela branca. Olha, nós falamos do cabo coaxial, tá? Falamos do cabo coaxial, falamos do par trançado. Qual é o grande problema desses caras? O maior problema desses caras chama-se interferência eletromagnética. Por quê? Ora, simplesmente, os jovens, a interferência eletromagnética destrói a onda da interferência. Você está transmitindo um dado e o computador não consegue entender. Por quê? Porque você gera muito uma coisa chamada de ruído dentro do seu sinal, tá? Você gera muito ruído. Então, um sinal ruidoso, você não sabe se a onda aqui vai ser 0 ou se vai ser 1. Então, assim, você vai ter muitas, né, muitas interferências, dá muito trabalho. Pois bem, pensando nisso, a fibra óptica ela não sofre interferência eletromagnética. Isso, não sofre de jeito nenhum. Beleza? Gente, o único lugar que uma luz cruza com a outra e sofre interferência eletromagnética no filme de Guerra nas Estrelas. O cara tem uma espada laser, mano. O cara é muito louco. Sério, meu. O cara tem uma espada laser e bate um outro, pum, ainda sai som ainda. Bam, bam. Cara, eu fico vendo aquilo, fico assim em êxtase, né? Com a tamanha loucura dos caras. Mas tudo bem, vamos imaginar um feixe de laser que também emite calor e que por algum motivo se encontra e interfere. Mas a luz não interfere uma na outra. Se assim fosse essa loucura, tá? Se assim fosse essa loucura, eu ia ligar uma luz, tá aqui uma fonte de luz, né, uma fonte luminosa. E quando eu ligasse uma outra luz aqui e cruzasse, essa luz tinha que parar de passar para cá e não é o que acontece. Imagina no estádio de futebol, né? Não, a luz cruza. Tanto é que você vê o jogadorzinho e ele tem várias sombras, né? Porque a luz bate aqui, faz sombra, a luz bate aqui, faz sombra e assim vai. Legal?
Então, por isso que a fibra óptica é indicada para lugares com extremo nível de interferência. Por quê? Porque você vai ter uma sílica de vidro ou de plástico, tá? Para poder transmitir o sinal aí. Você vai ter uma sílica de vidro ou de plástico e a informação, né, o sinal luminoso, ele vai percorrer, ele vai trafegar aqui dentro. Portanto, eu fiz aqui até um grifo, né? Que ele não sofre interferência eletromagnética. Bom, eu não sei se você aprendeu isso em física, eu tenho certeza que sim, ou em outra disciplina, as grandezas inferiores, tá bom? Mas vamos abrir aqui uma tela em branco para você ter uma ideia do que eu estou falando. Ó, eu falei na aula passada, estou enganado, as grandezas superiores, tá? As grandezas inferiores. Que isso, professor? Falando que as pessoas são inferiores? Não, não, nem as coisas, tá? Eu só estou dizendo que nós temos ali o metro, aí eu tenho milímetro, milímetro também você chama de milímetro, ou seja, que é 10 a menos 3 metros. É um metro dividido em 1000 partes. Aí eu tenho o micrômetro ou micrômetro, tá? Micrômetro é o micrômetro. Ele tem um símbolo assim, ó. É um mi grego. Ele é 1 milímetro dividido em 1000 partes, tá? 10 a menos 6. Ou seja, 1 metro dividido em 1 milhão de partes. Você vai pegar o metro e dividir em 1 milhão de partes, a milionésima parte. Aí nós temos o nanômetro ou nanômetro, beleza? Nanômetro é um N grego assim também, um N, ok? Grego, é o nano, que é, se aqui é 1000, que é 1 milhão, aqui é 1 bilhão de partes do metro, tá? E eu não me recuso a pronunciar o nome, né? Picômetro, ok? E é um pi, é um P grego, Pzinho grego ou minúsculo, né? P minúsculo sim, uma perninha, é 10 elevado a menos 12. Ou seja, é a trilionésima parte do metro. Legal, legal. E aí tem o angstrom, que não precisa aqui na computação. Tudo bem para você lembrar? Então, eu estou falando que a fibra óptica, o núcleo da fibra, aqui o núcleo dela, tá? Tirando a capa, não, é o núcleo, esse aqui é o núcleo da fibra. Ele vai ter na ordem dos micrômetros, essa distância aqui, beleza? Vai ficar aí de 9 a 62 micrômetros, os padrões de fibra, para você ter uma ideia de tamanho, de distância, fechou? Legal, legal. Tá aí como é que é a fibra, essa é uma fibra multimodo, mas para você ter uma visão da fibra, tem aqui uma capa, um revestimento, né, uma capa protetora para cada fibra, e aqui a parte de vidro ou de plástico. Gente, esse negócio aqui é da espessura de um fio de cabelo. Eu não sei muito bem o que é fio de cabelo, né? Só sei da música Fio de Cabelo. Aliás, nossa, gosto pra caramba dessa música. Aliás, estava escutando uma música que agora adoro essa música, do Fagner. Fala assim: sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. A outra, gente do céu, vamos tomar uma, né? Pronto, acabou. Negócio de porra de aula, não. Brincadeira, hein? Fica aí, você não vai embora não, que você vai. Vou passar uma tarefa pra você. Tá vendo? Jogando solto, uma coisa exagera. Ô, caraca, essa música é muito boa mesmo. Beleza? Olha lá, ó. Tipos de fibra. Galera, aqui começa a primeira parte mais complicadinha aí das ações, é o tipo de fibra. A fibra pode ser multimodo ou monomodo. A gente usa em redes locais, na fibra óptica, quando você vai montar uma rede hoje, que você vai montar numa indústria que tem muita interferência eletromagnética, você usa uma rede multimodo, que é uma rede para especificação. Se você em curta distância, ela é mais barata, ela tem um custo por metro, né, maior, mas em compensação ela é a mais indicada, tá bom? Só a música é Espumas ao Vento, tá? Lembrei o nome da música aqui. Sei que tô aqui pra te pedir, ainda bem que eu sou professor, né? Perdão, cabeça doida, coração na mão.
Desejo pegando fogo, a outra. Hein? Segura. Olha só. Ainda bem que eu ganho a vida dando aula, porque se fosse cantando, tava morrendo de fome. Jovens, fibra multimodo, você vai ter vários feixes, ó, vários feixes numa única fibra. Então você transmite muito mais. Porém, você diminui o quê? Você perde na distância. Você perde no comprimento aí do alcance. A fibra monomodo, você vai ter só um feixe de luz, ó, só um feixe de luz aqui, tá vendo, monomodo? Porém, você ganha no alcance. Você vai ter um alcance muito maior. Então, vou chamar isso aqui de Lzinho, né? Lzinho e isso aqui de Lzão, porque você tem mais alcance. Beleza? Aqui nós vamos ter alcance aí, isso tudo depende dessa espessura aqui, que vai variar de 150 a 300 quilômetros ou mais. Quilômetros. Aqui nós vamos ter alcances de 150, 100 metros, 150 metros, até o que? Algumas dezenas de quilômetros, 2 quilômetros. Então, muda bastante, tá certo? Muda bastante. Bom, a fibra multimodo, ela também é chamada de MM, tá? Múltiplo mode ou múltiplo modo, beleza? Eu tenho vários sinais, nós já vimos ali. Espessura de núcleo de 50 a 125 micro ou de 62 a 125 micros aí de micrometro, tá ok? Assim, ó, micrometro, a espessura do núcleo. Distância máxima, tá? Máxima de 300 metros, dependendo da espessura do núcleo, até 2 quilômetros aí, a depender da espessura do núcleo. Maior custo por quilômetro, com certeza. Por quê? Porque você vai ter que, de fato, construir uma estrutura e essa estrutura eu vou transmitir menos dados numa distância menor. Então, ela é mais cara, naturalmente. Óbvio que você gasta 200 metros de fibra óptica para fazer uma rede. Num link de Campo Grande a Corumbá, que tem 460 quilômetros, você vai gastar muito mais. Então, assim, não é esse o valor, não é esse o preço, tá bom? Não é isso que eu quero dizer com esse custo por quilômetro, não. Tô falando da estrutura como um todo. A fibra monomodo, também chamada de SM, tá? Single mode, SM ou single mode. Ela tem espessura do núcleo que vai de 9 a 125 micro. Você não falou aqui, presta atenção. Você não falou que essa aqui era mais grossa? Aqui, o padrão é esse aqui, ó. O padrão é esse, o padrão é esse. Então, 50 a 62 são padrões. Aqui o padrão é 9, então assim, é de fato uma espessura muito diferente, tá? Nós temos aí a distância máxima acima de 150, acima de 300 e acima de muito mais. Temos aí os cabos submarinos, né? Custo por quilômetro é mais baixo, óbvio, né? Gente, se você pensar, se eu gastar 100 reais para fazer um rolo de 100 quilômetros de fibra monomodo, tô inventando um número para você entender. Eu gastei aí R$1 por quilômetro. Se eu gastei 100 reais para fazer 300 metros de fibra multimodo, eu gastei aí muito mais que R$2 por quilômetro. Aliás, mais do que isso. Então é mais caro mesmo. É óbvio que para fazer 400 quilômetros eu vou gastar muita grana do que para fazer uma rede pequena. Mas não é isso que eu estou falando, não. Tá? Olha, nós temos aí a fibra monomodo. Eu posso usar em enlace interno? Pode. Ah, não, só quero usar multimodo. Sim, porque você vai gastar menos com ela, tá ok? Você vai gastar menos com ela. Você já viu aquela promoção de mercado? Se você comprar o detergente 500 ml, custa R$2,50. Se você comprar aquele que vem 5 litros, vai custar, sei lá, R$1,80 o 500 ml. Então, essa é a conta que ele está falando. Óbvio que os 17 ou 5 litros custa mais caro. Características gerais da fibra óptica, isso aqui você precisa saber, hein, cara? Ó, importantíssimo para você discutir, para você tecnicamente conversar com as pessoas. A fibra não sofre interferência eletromagnética, sofre outras interferências, tá bom? Por exemplo, se uma fibra ela tá mal estruturada, o raiozinho de luz ele pode bater e ser refratado e você perde aí a tensão luminosa, então você pode ter um alcance menor, beleza? Se a emenda não ficar boa, se a emenda de uma fibra não fica boa, eu tenho uma angulação grande na emenda, o raiozinho que está vindo aqui, ó, ele pode bater aqui e sumir, e não pode ir todo
para lá. Então, assim, tem toda uma estrutura aqui que a fibra tem. Agora, se uma interferência eletromagnética de um campo aqui vai interferir, isso aí não vai. Por isso que a galera pendura o cabo da fibra óptica, filho, no poste, junto com o cabo de energia. Pô, aquele cabo de energia tem uma incidência eletromagnética nele muito grande. Mas ainda assim, não interfere em nada. Beleza? Então, isso facilita muito. Bom, atinge longas distâncias, a gente vai discutir essas longas distâncias daqui a pouco, inclusive continentes, eu ligo um continente no outro. É isso mesmo, pessoal, eu ligo o Brasil à Europa, Brasil aos Estados Unidos usando fibra óptica. Velocidade, bom, velocidade aqui, ó, né, fisicamente você aprendeu o que é, nós estamos falando em uma velocidade que é a taxa de transmissão, tá? Essa velocidade é uma palavra errada de dizer, mas você vai entender como velocidade e taxa de transmissão. Nós temos aí, gente, fibras que chegam aí a 400 gigabits por segundo. No Brasil, a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que alimenta as universidades, ela tem uma fibra que é 232,5 gigabits por segundo, tá? 232,5 gigabits por segundo. Legal? Isso aí. Bom, tamanho reduzido com relação ao diâmetro. Beleza? Um cabo de cobre para transmitir o mesmo que a fibra óptica transmite, você ia colocar numa canaleta gigantesca. A fibra óptica não, muito menos. E ela, além de ser mais leve, pendura um cabo daquele. Se você não tiver um revestimento de aço, não passa. A fibra óptica, você pendura um monte no fio, você passa só um cabo de aço, só ele aguenta. Tá certo? Facilidade de instalação e manuseio. Olha, facilidade de instalação, cara, eu vou deixar aqui assim, ó, um referendo, tá? Facilidade de instalação, para você não entender errado. Eu preciso de uma mão de obra muito mais técnica e qualificada. Beleza? Mas estou falando do condicionamento, estou falando da quantidade de elementos que eu preciso, tá? Então ela é mais leve, mais fácil de manusear, mais fácil de passar por tubulação, só que eu não posso, por exemplo, se eu deixar uma fibra, um cabo óptico muito irregular, fazer uma passagem, fazer uma curva muito grande, o que eu posso ter? Eu posso ter uma perda, ele pode bater aqui, o raio pode bater aqui, ó, e voltar, tá? Então ele estava indo nessa direção e vai pegar outra direção aí. Então isso é ruim, tá bom? Então ele pode bater aqui, ó, e voltar. E ele, quando na verdade deveria estar assim. Então eu preciso de ter um condicionamento bem retinho, bem lisinho, né? Muito complicado de fazer uma curva muito brusca aqui, porque ela pode bater, mas ela pode bater aqui e voltar, entendeu? Isso é luz, cara, isso é luz, é um espelho. Coloca uns espelhos juntos, você vai ver que ela pode se dispersar. Então, a facilidade de instalação é nesse sentido. Agora, ela exige mais mão de obra qualificada. Sim, com certeza. Não é só pegar um alicate para grimpar que você vai conseguir fazer isso. Se você tiver que fazer uma fusão de fibra, se você colocar ela de forma incorreta, se você for fazer uma emenda, se a emenda ficar ruim, você perde todo o sinal ali. Então, a mão de obra é mais qualificada. Nesse caso, eu tenho uma atenção maior no processo de instalação. Claro. Economia e durabilidade, é claro. Primeiro, do ponto de vista, comparando com um cabo coaxial, com um cabo par trançado, ela vai durar bem mais, ela vai ter um nível, né, de uso muito mais intenso, você vai aproveitar mais. Economia no sentido da instalação, do processo, ela é mais cara. Então, um cabo par trançado, você compra aí no mercado, sei lá, por R$ 1,00, 80 centavos, 60 centavos o metro. Fibra óptica, você vai ter R$ 2,50, R$ 3,50, diferente. E ainda você vai ter que comprar um conector que é mais caro e você vai ter que fazer a emenda. Então, a economia é no sentido de uso de material, é no sentido de você poder usar para todo tipo de situação, você não precisa criar adaptações para isso, tá? Economia de energia, aí sim. Não, aí é tranquilo. Você vai usar no máximo equipamento laser ou LED, que é bem menos intenso, que vai consumir um elemento de energia bem menor mesmo. Infraestrutura elástica, o que é isso? Cara, eu consigo... Lembra que eu falei para você? Número máximo de segmentos. Lá, número máximo de segmentos.
Olha lá no seu slide passado. Número máximo de segmentos. Lá no cabo coaxial, você vai encontrar lá 5 segmentos. Aqui, cara, não. Pô, aqui eu posso ir aumentando. Eu posso aumentar a velocidade, eu posso inserir mais, que ele não vai perder o desempenho por isso, tá bom? É só a distância que você precisa fazer uma programação, mas que em relação a redes locais, putz, muito top. Vamos a algumas aplicações. Redes locais, redes longa distância, redes submarinas. Gente, redes de longa distância é diferente de redes submarinas, por certo, tá? Por exemplo, a fibra óptica que uma empresa vende lá, ó, eu tenho aqui Campo Grande. Aí vamos lá para o lado oeste do estado, tem aqui Corumbá. A fibra óptica que a Oi passa aqui, que aí para em Aquidauana, bem, para em Miranda e chega lá em Corumbá, é uma fibra óptica de longa distância. É uma coisa. A fibra óptica que tem aqui o Brasil, que liga o Brasil aos Estados Unidos, que liga o Brasil à África, que é a África, tá? E a Europa, é uma fibra óptica submarina, de longa distância, obviamente. Para a rede telefônica, então nós estamos substituindo aí, né, a rede telefônica. Gente, você acha mesmo que a telefonia, a telefonia fixa, ela está acabando, mas a comunicação ainda não. O mesmo padrão, você acessa a internet usando a DSL, agora você está acessando a internet usando fibra óptica direto, a fibra óptica chegando na sua casa. Mas a fibra óptica, ela vai lá da empresa para frente, é o backbone da empresa, tá? E eu coloquei aqui outra aplicação, só para que caiu fora da rede, a telemedicina. Por que a medicina? Porque nós temos hoje aplicações de cirurgia, tá? O cara coloca uma fibra ótica, coloca uma câmera lá, uma câmera para colocar, fazer a incisão, a endoscopia, a laringoscopia, tudo utilizando o cabo óptico com uma microcâmera lá dentro. Beleza? Então, baseado em aplicações da medicina e saúde para fazer elemento cutâneo, para colocar chip, para verificar um monte de coisas aí. Então, a fibra óptica tem vários, diversos usos. Ok? Bom, para falar um pouquinho dos cabos submarinos, e aqui eu quero passar para vocês uma atividade. Ó, a atividade, eu vou colocar lá para você. A atividade, você assistiu os filmes aí, viu que eu coloquei, tá? Eu coloquei o filme de fusão e sobre cabos submarinos. É você pesquisar quais são e quantos são os cabos submarinos no Brasil. Quantos são? Tem um cabo, 2 cabos, 3 cabos? De que tipo de empresa? Ok? Então eu quero que você faça essa pesquisazinha aí. Daqui a pouco eu posto isso lá para vocês. Bom, característica técnica. A fibra, normalmente, essa que a gente comercializa, ela tem esse nome aqui, ó. Fibra Open monomodo 1, monomodo 2, monomodo 3, monomodo 4, monomodo 5, tá? Então esses são os padrões de fibra. E, desculpa moçada, multimodo, tá? Que é múltiplo, tá? Operação em múltiplo modo, multimodo. Tá? Aqui é operação em single mode, tá? Que é single, operation single. Aqui é monomodo, beleza? A norma que rege isso aí é a EATIA 568, lembra da 568? 568A, 568B, tá? E aqui é a 568.3, e aí para fibra óptica específico, para esse tipo aí, ponto 3D, beleza? E também a nossa a 11801 que a gente já viu lá na aula passada. Bom, ó, para ficar multimodo como operação em multimodo e monomodo operação em single mode. Belezinha? Tranquilão? Ótimo, vamos lá. Bom, aqui eu quero que você olhe bem para essa tabela. Essa é uma tabela bem técnica, tá? Que você vai ter a característica técnica da fibra
a taxa de transmissão. Então, as fibras, ó, tem taxa de transmissão começando no 1 gigabit, 10 gigabit, 40 gigabit, 100 gigabit. Aí, para 1 e 10 gigabit, a fibra é a OM12 e OM1 e OM2, com alcances que variam de 550 a 275. Aí, quanto mais você aumenta a taxa de transmissão, mais você vai diminuindo o alcance. E não tem especificação para essa transmissão, porque ela veio depois, tá? Aí, para alcançar mais transmissão, criaram a OM 3, 4 e 5. Pois bem, hoje o padrão brasileiro é a gente usar essa aqui, ó, essa aqui é o padrão, é tipo cabo trançado categoria 5, todo mundo conhece. Aí foi criando categoria 6, agora o 7, mas esse aqui seria o comunzão, entre aspas, aí hoje, tá? Ele já começou com 10 gigabit, então assim, com 1 gigabit ficou só o M1 e 2. Começou com 10 gigabit para 300 metros. Ok? Aí quanto mais você vai aumentando, ó, ele vai caindo. 40 GB, 100 GB, 100. E aí o M4 ele melhorou um pouquinho, tá bom? É assim, ó. Você pode até achar na internet o M4 com 300, tá bom? Mas a especificação, o i3E já está aceitando 400 metros para o M4 a 10 GB. 150 para 40 e 150 para 100 GB. Bem, é só essa e essa aqui que depende da norma que você vai consultar. Se você consultar EATIA, é 300 ainda. Se você consultar I3E, é 400. Aí, não sei, se você vai fazer uma prova de pós-comp, de concurso público, você precisa mais ou menos dar uma olhada. Aqui pra gente, eu só preciso que você se lembre quais são os padrões de taxa de transmissão. Taxa de transmissão começa em 1 GB, 10 GB, 40 GB, 100 GB e as características de alcance, ó. Gente, isso aqui é um alcance padrão. Esse tipo de fibra aqui chega a 2 km, dependendo do que você faz. Se você diminuir essa fibra aqui, ó, se você diminuir para 1 GB, ele alcança bem mais. Óbvio, tá certo? Você só vai perder taxa de transmissão, é isso que acontece. Conectores, a gente sempre falou muito de conector, né? Conector, os mais famosos aqui é o ST, o SC, o UFC. O resto são conectores bem específicos, né? Lógico que o FDDI, ele tem lá suas funcionalidades, os seus usos, né? Se você for usar numa rede Fiber Channel, aí você vai usar às vezes você usa um FDDI, tá? Beleza? Mas isso aqui são especificações, a gente não vai entrar, não é a utilização desse curso. Como é que são as emendas? Não, a emenda também, cara, é algo que eu quero que você considere importante. Por quê? Porque, afinal, você compra, você vai usando um rolo, mas como é que você vai juntar uma fibra com a outra? Tá, para ir de Corumbá a Campo Grande, uma fibra só, você passa uma fibra só e acabou? Não, você vai ter que fazer uma emenda. E numa rede local? Tá, então o computador aqui, você vai passar do equipamento ao computador, você vai ter que fazer uma emenda. Assim, você vai ter que cortar a fibra, você vai ter que emendar ela no conector, você vai ter que emendar uma fibra com a outra. Aqui, ó, a gente só vai falar de emenda de uma fibra com outra. Tá aí. Gente, você não vê aí, a internet parou de funcionar porque caiu o link da fibra óptica. Alguém, um bicho que rompeu, alguém escavou, ou fogo, entendeu? Então você tem que emendar. Se rompeu, você tem que emendar, tem como passar outra fibra. É isso aí. Então nós temos aí 3 tipos de emendas. A emenda mecânica, a emenda utilizando, ela é mecânica também, essa aqui é mecânica, porém utilizando conector. Também é mecânica, viu? Aí tem a emenda que você solda. Emenda que você solda, fusão. Você vai literalmente soldar a fibra. A gente pode falar que isso aqui ó, é emenda fria e essa aqui é uma emenda quente. Também se eu falar nisso aí, tá? Emenda fria, emenda quente, emenda por fusão, e aí vai. Bom, como que é a emenda mecânica? Você vai pegar o conector e ele vai tipo selar, ele vai tentar encostar um no outro aí para travar e você não vai conseguir soltar. Então você coloca, tem um alicatezinho que você faz assim, ele tipo, ele faz a crimpagem, tá bom? Mas na verdade é só para ele ficar ajustado. Por que tem que ter esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó, é um cara que vai medir se ele vai garantir que a fibra esteja bem, ó,
bem encostadinha aqui, bonitinha, para não haver perdas aqui dentro. Legal. Emenda por conector. Aí você vai ter um conectorzinho aqui, ó. Ele conecta, o conector pega, trata o sinal e vai. Então ele ele chega lá pertinho, mas o conector, o adaptador é que vai fazer o tratamento. Professor, é muito parecido com a emenda mecânica, é muito parecido, cara. É porque a outra você vai ter um alicatezinho, só a diferença é essa. Agora a emenda por fusão, não. Você vai colocar o capilarzinho lá, ele vai cortar automaticamente, ele vai verificar a taxa de perda ou não. E assim, alguns desses equipamentos, ele tem um painelzinho aqui. Quando você fechar o painel, ele vai mostrar aqui dentro, ele só aceita se ficar com 97% de precisão. Como assim 97% de precisão? Aqui, ó, ele vai fazer um corte. O meu corte já ficou ruim. Vai fazer um corte de um lado, vai fazer um corte do outro, tá bom? Vou fazer um corte de um lado, um corte do outro. Se ele ficar, o corte vai ficar retinho. Quando ele fizer a fusão, quando ele soldar mesmo o vidro aqui, se ficar um pouquinho ruim aqui, um pouquinho ruim aqui, significa que você pode ter perda por refração aqui. O sinal pode ser refratado. Não é isso que ele quer. Ele quer, assim, quase fazer um corte tão reto e juntar que parece que não teve fusão ali. Bacana? Bom, fechamos então o nosso curso falando sobre fibras. Terminamos praticamente, galera, praticamente, aí a gente termina de falar dos cabos. A estrutura do cabo a gente fecha. A gente falou na primeira aula do projeto, tá ok? Depois das 3 próximas aulas com essa, da estrutura do cabo, e a próxima aula a gente vai juntar tudo isso aí, falar um pouquinho mais de equipamento, etc, para você entender aí para que serve a estrutura do cabeamento, etc. Tudo bem? Então tá aí, se você quiser tirar dúvidas, não hesite, tá? Não hesite, manda e-mail, manda mensagem, manda sinal de fumaça, entra no meu Facebook Bruno Guilhem também, conversa lá comigo, manda e-mail, fica à vontade para tirar sua dúvida para a gente poder fazer um cursão aí muito massa, tá? Do mais, tchau, obrigado, valeu, moçada. Sei que tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, a outra é...